Pessoal, então, para a gente não atrasar aqui, eu gosto de ser pontual aí para respeitar tanto o tempo dos palestrantes e dos participantes. Muito bacana, né? Eu estou vendo aqui as mensagens aí. Conheçam o Alan, sigam ele lá nas redes sociais, que vocês vão ter muito conteúdo de valor. E agora, para dar sequência ao nosso evento também, eu quero chamar uma pessoa muito especial, como todos, né? Vocês viram que a curadoria foi exigente aqui desse evento para tentar levar realmente um conteúdo de muito valor, um conteúdo profundo a vocês. E agora eu quero chamar o nosso próximo palestrante, que é o André Caldeira. Eu vou apresentar aqui o André, ele é fundador e CEO da Propósito Transearch. Então, propósito, uma palavra que está muito em alta agora, muito falada, pouco compreendida, e o André vai poder nos explicar melhor aqui a respeito do seu entendimento de propósito, porque ele batizou essa empresa com esse termo, que na sua essência é muito profundo, mas infelizmente ele vem utilizado de uma maneira rasa, muitas vezes ali. E, além disso, então essa empresa é uma empresa de recrutamento e avaliação de talentos sênior, isso é interessante também, a gente vai querer saber mais. Tem MBA pela The Anderson School of Management, UCLA, e formação em coaching executivo pela Columbia University. Coordenador geral do IBGC, Paraná, e conselheiro também da Anshan Curitiba, cuja presidência é do Marcos Leandro Pereira, a quem eu agradeço também por ter feito essa ponte com o André, pessoa queridíssima também, um dos meus mentores aí. Marcos, um grande abraço também pela sua contribuição no evento. E gostaria de agora dar as boas-vindas a André Caldeira. Muito bem-vindo, André. Tudo bem com você? Olá, Paulo. Bom dia. Quer dizer, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo certinho. Seja muito bem-vindo, viu? Hoje você vai falar de um tema muito bacana que eu sou suspeito para falar, porque soft skills e habilidades, basicamente o meu livro, ele gira todo em torno desse desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de soft skills, e a gente vai ter aqui, pessoal, uma reflexão muito rica também sobre o que realmente faz diferença no mundo de hoje. Será que são as habilidades técnicas, as comportamentais? Como é que você desenvolve elas? Quais são as mais importantes? Então, André, vou passar aqui a fala para você. Eu vou deixar o palco aberto para você fazer uma breve exposição aí, estilo TED, tem até 18 minutos, mas fica à vontade aí para o tempo. E daí, volto aqui para a gente bater um papo, pode ser? Pode sim, perfeito. Você vai compartilhar a tela ou você vai... Eu vou bom, compartilhar. Então. Deixa eu ficar aqui enquanto você compartilha aqui, só para te ajudar se tiver alguma... Holanda, ó, tem gente da Holanda aqui também, o Cláudio. Um abraço, viu, Cláudio? Que bacana de você estar acompanhando. Então tem, olha, gente do Brasil inteiro, Egito, Portugal, Holanda, tem pessoas aqui, olha, fico muito feliz de estar alcançando tudo isso. Ó, tua palestra aqui já está no ponto, vou te deixar com ela, passo a palavra, boa palestra e estamos todos atentamente ouvindo aqui, André. Maravilha. Paulo, de novo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando dessa iniciativa tão especial ao lado de pessoas, outros palestrantes também tão especiais. Boa tarde a você que me ouve. E eu coloquei aqui, nesses 18 minutos, essa primeira imagem, que é a imagem de quando a gente está subindo a rampa de uma montanha-russa, porque eu pretendo que a gente tenha esses 18 minutos como uma montanha-russa, e eu quero conduzir vocês em uma série de reflexões sobre essa temática das mudanças da carreira profissional e a importância das soft skills. Eu começo, já que a gente está falando em transformação de carreira, com uma história minha mesmo. Esse sou eu, hoje eu tenho 52 anos, essa é uma foto quando eu estava com 20 anos, mais ou menos, então já se vão 30 e alguns anos, eu estava quase me formando em odontologia na Universidade Federal do Paraná. Então, eu sou prova viva de que a mudança de carreira é possível, e aí... cada vez mais eu vejo muitos profissionais hoje, no meu ofício atual como headhunter, se perguntando como mudar, como se adaptar a tudo isso em relação à mudança que a gente vive hoje. E desde aquele momento, quando eu era dentista, eu trabalhei só 1 ano e meio como dentista e depois abandonei, obviamente, eu comecei a prestar atenção em algumas coisas que já eram soft skills e que na época eu não sabia que se chamavam soft skills, como, por exemplo, o autoconhecimento, essa busca da satisfação, da realização, a questão da iniciativa, ou seja, de eu não ficar numa zona de conforto e achar que eu teria que ser dentista pelo resto da minha vida, nada contra os dentistas, mas, enfim, eu quis construir a minha carreira numa outra direção, e a curiosidade, a vontade de conhecer coisas novas. Depois disso, eu passei por várias organizações, tive uma carreira executiva durante 20 anos, tive a oportunidade de fazer um mestrado full-time nos Estados Unidos. Depois de 20 anos de carreira executiva, eu fundei a minha própria empresa chamada Propósito,
Hoje nós temos 3 empresas no grupo, uma empresa chamada Propósito, voltada para recrutamento e seleção de altos executivos, a Ágil Recrutamento, voltada para média gerência, e a Pro, que é uma empresa de serviços de tecnologia para o RH. O que eu vou trazer para vocês é muito do que eu vejo no dia a dia em relação às transformações da carreira, mas também com muito estudo, com muito embasamento. Por exemplo, esse estudo que o Fórum Econômico Mundial acabou de soltar no mercado, ele está disponível online para quem quiser, que é o Reporte do Futuro do Trabalho, edição agora de outubro de 2020, eu recomendo a leitura para você que está nos acompanhando hoje. Mas eu acho que eu prefiro falar não tanto sobre a teoria, mas sobre a prática, e o que eu tenho percebido nesse novo mercado de trabalho que a gente vê hoje. Uma série de mudanças. O primeiro é esse conceito VUCA, né? Não sei se você já ouviu falar de VUCA. VUCA é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. A pandemia, na verdade, nos arremessou para o olho do furacão e nos fez viver, na prática, um cenário de neblina, onde muitos de nós não sabem o que será, de fato, o amanhã. Além disso, o mercado de trabalho enfrenta crises dos mais variados temas, pode ser de segmento, de empresa, de tipo de profissão. As empresas estão mudando, a organização hierárquica tradicional está sendo desafiada, a holacracia está vindo com muita força. O trabalho remoto é uma realidade, antes a gente falava sobre a possibilidade hoje estamos todos, de alguma forma, remotamente conectados. Os novos regimes de trabalho em relação ao trabalho temporário, ao modelo que não seja o CLT tradicional e assim por diante. Essa imprevisibilidade que a gente tem, seja por a gente não saber quando a vacina vai, de fato, acontecer, seja o que vai ser o futuro da minha carreira, da minha empresa ou do meu negócio. A representatividade do trabalho, o trabalho ele passou a ser cada vez mais importante na vida da gente, seja porque a gente trabalha mais, seja porque ele ocupa uma parte significativa dos nossos dias, ainda mais nesse modelo remoto de home office. E, por fim, um conceito muito forte, que é o de autogestão de carreira. Acabou aquela história de você entrar numa empresa e ficar a vida toda nessa empresa, numa trilha de carreira estabelecida. Hoje, você é o gestor da sua carreira. Tudo isso nos remete à importância das soft skills e às mudanças da carreira, como a gente conhece. E para muitas pessoas, o comportamento pode ser esse. O nosso DNA, todos nós seres humanos, desde a época do homem das cavernas, das mulheres das cavernas, tinham esse triplo comportamento possível: fuga, luta ou paralisia. E aí, quando a gente começa a ver que tudo isso está mudando nessa velocidade e muito acelerado pela pandemia, muitas pessoas paralisam. E aí a provocação que eu faço é assim: Fernando Pessoa já diria, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que arrumar as malas. Ou seja, se eu não vou me mexer, eu não preciso fazer nada. Mas, na verdade, não é isso que nós queremos, não é isso que você quer, se você está aqui me ouvindo hoje. Eu acho que existem 3 barreiras ou armadilhas para a mudança. O primeiro são os hábitos. Somos seres de hábito e precisamos reconhecer quais os hábitos limitantes e quais aqueles que queremos mudar. O segundo são as crenças subconscientes, ou seja, a forma como a gente se enxerga, o quadrado que a gente tende a se aplicar e a dificuldade de se deslocar desse centro de gravidade para construir um novo. Exemplo meu, o da odontologia, como eu mencionei no início da minha fala. E o terceiro, o medo. Todos os 3, de alguma forma, podem contribuir para aquele cenário de fuga ou de paralisia. Mas o que eu quero trazer aqui é o da luta, é o da busca ativa dessa transformação. Eu acredito profundamente que protagonismo é uma competência que pode e deve ser trabalhada. A neurociência mostra isso, a neuroplasticidade cerebral mostra isso, e nós podemos trabalhar as soft skills, as competências comportamentais, num paralelo simples com o da musculação. Quanto mais eu trabalho, mais eu me desenvolvo em relação a essas habilidades sociocomportamentais. E aí tem um desafio, que é, muitas vezes a gente fica querendo ser fiel à pessoa que fomos e tem dificuldade em ter mais confiança na pessoa que esperamos nos tornar. E esse processo é um processo constante, talvez não tão radical quanto a minha mudança da odontologia para o que eu faço hoje, mas certamente presente na carreira de todos nós. O Peter Drucker, um dos maiores autores de livros de negócios do mundo, é prova viva disso. Ele publicou 2/3 de seus mais de 60 livros a partir dos 65 anos de idade. E eu gosto muito dessa frase dele, que dizia o seguinte: o que importa é que o profissional do conhecimento, quando chegar à maturidade,
tenha desenvolvido e nutrido um ser humano, e não um contador ou um engenheiro hidráulico. Estamos falando de seres humanos, e eu acho que a gente tem que levar isso muito em consideração. Isso tem muito a ver com carreira, com satisfação no trabalho e com soft skills. O princípio por trás disso tudo, na minha visão, é o da autoliderança, autogestão. Eu não posso ser líder de uma organização, eu sei que tem muitos professores e educadores aqui pelo Instituto Casagrande também, eu não posso ser líder de alunos, líder de professores de um corpo docente, líder de uma empresa, se eu não consigo me conhecer, se eu não consigo me liderar. O processo todo começa com o autoconhecimento, como eu disse no início. E aqui tem uma vertente dupla muito importante. A gente tem que sempre manter em mente as duas dimensões, a da identidade, que é como eu me vejo quando eu olho no espelho, e a da reputação, que é como eu sou visto por quem trabalha comigo. Até que ponto que a identidade e a reputação estão alinhadas ou então absolutamente desbalanceadas, criando uma série de dificuldades. Por exemplo, eu me julgo um líder que tem boa escutativa e que trabalha bem em time, e quem trabalha comigo não me vê dessa forma, me vê como autoritário e me vê como centralizador. Isso é um exemplo simples dessa diferença que a gente precisa prestar atenção sempre entre identidade e reputação, buscando uma sinergia. Quando eu olho para a transformação de carreira, a gente tem que trazer para a pauta a questão dos motivadores. O que me motivou a sair da odontologia e construir uma outra carreira? Quais são os seus motivadores de carreira em relação às transformações que você quer promover na sua carreira? E aí o Warren Buffett, que é um dos magos do investimento global, ele propõe um exercício muito simples, mas muito poderoso. Primeiro, escreva uma lista com 25 objetivos de carreira. Segundo, reflita e escolha os 5 mais importantes. Terceiro, preste atenção aos que você não escolheu. Evite-os a todo custo. Aqueles 20 são os elementos de distração. Esses são os que realmente podem criar barreiras para que você deixe de prestar atenção fundamental nos 5 principais. E aí, os motivadores, eles podem ser diversos, você vai escolher os seus, né? Eu posso ser movido por desafios, eu posso ser movido por uma busca de mais conhecimento, por legado, eu quero deixar um legado dentro da minha atuação profissional. O meu motivador pode ser o financeiro, e o principal, o financeiro, eu vejo muitas pessoas, né? Aí no meu trabalho como headhunter, como especialista em carreira, em colocação de executivos nas empresas, muitos profissionais tomando decisões erradas, levando em consideração somente o dinheiro. O dinheiro, a remuneração, é um fator de higiene, ele compõe a decisão, mas depois de 2 ou 3 meses, o que fica é o desafio, o que fica é o engajamento da sua motivação com esse desafio. Outro motivador pode ser o reconhecimento, ou então o status, ou a retribuição para a sociedade. Alguns exemplos de motivadores, as respostas são individuais, mas eu acho que a gente precisa levar isso em consideração. Essa definição da McKinsey, ela traz uma visão bastante holística sobre carreira e soft skills. E ela diz o seguinte: talento é a soma das habilidades de uma pessoa, seus dons intrínsecos, aquilo que ela tem naturalmente, seu conhecimento, sua experiência, sua inteligência, seu julgamento, sua atitude, seu caráter e seu drive, seu direcionamento. Também inclui sua habilidade para aprender a crescer. Vejam quantas dessas características são relacionadas a soft skills e não a hard skills, as habilidades técnicas. E aí é importante a gente fazer uma distinção, né? Hard skills e soft skills. Eu posso pensar em hard skills como, por exemplo, uma formação em engenharia, ou como uma pós-graduação em gestão de projetos pedagógicos. Isso é uma hard skill. O que é a soft skill? É a habilidade de conseguir trabalhar com o outro, é a escutativa, e assim por diante. Então, é aqui que eu quero trazer um pouco mais de ênfase dentro da minha fala, para que a gente traga isso para o grau de importância que tem hoje, nesse mundo VUCA, como eu comentei no início, que a gente está vivendo, que estamos todos no olho do furacão, em plena neblina durante a pandemia, esperando uma vacina que ninguém sabe ao certo quando é que vai chegar. O Daniel Pink, nesse livro Drive, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: se você precisa que eu te motive, eu não quero te contratar. A motivação é seu papel. É você quem tem que encontrar o que te motiva, os seus motivadores e buscá-los. E aí, como você engata, como você encaixa esses motivadores
com o ambiente onde você atua, com o time com o qual você atua, o segmento onde você trabalha, isso é o engajamento. É a motivação interna vinculada ou encaixada com o ambiente externo. Só que a gente vive num momento atual de muito desafio, seja pela tecnologia, seja por essa interação digital. A Linda Stone, essa pesquisadora americana, ela fala que a gente vive num estado de atenção parcial contínua. Quantas e quantas vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa está olhando para o celular para uma mensagem de WhatsApp? Ou então, quando a pessoa começa a falar uma coisa e a gente se pega prestando atenção no que a gente vai responder e não dando atenção plena àquilo que, de fato, ela está falando. Ela cunha também a expressão apneia de atenção. Esse é um problema muito sério. E, ao mesmo tempo, quando a gente consegue desenvolver a escuta ativa, isso pode ser um elemento de diferenciação muito importante em relação a soft skills e, obviamente, a nossa evolução de carreira. Esse pesquisador, ele traz uma frase que eu também gosto, como vocês podem ver, eu trago coisas que falam comigo e que, de alguma forma, ajudam a gente a ser provocado, né? Discuta como se estivesse certo. Escute como se estivesse errado. É impressionante como as pessoas tendem, hoje em dia, a quererem estar centradas na sua verdade, no seu ponto de vista, e não integrar, e não abraçar, de fato, o ponto de vista do outro para construir um caminho, talvez, de vertente, né? Um caminho mais tangencial que possa englobar as duas coisas. O estado de fluxo no trabalho, essa expressão foi cunhada pelo Mihaly, eu não vou me atrever a pronunciar o sobrenome dele, mas ele fala que o fluxo na vida, no trabalho, ele acontece quando a gente tem um desafio alto e uma competência alta. Então, quando eu me sinto competente e desafiado, eu entro em fluxo. Eu me transformo em um só com o meu ofício. Quando eu me sinto incompetente e pouco desafiado, eu estou em apatia, só como um exemplo. Se eu tenho muita competência e pouco desafio, eu estou relaxado, é a zona de conforto. E se eu tenho muito desafio e pouca competência, eu me transformo em um ser ansioso. Muito desafio e pouca competência. Então, esse conceito do fluxo também é algo muito importante, porque ele se comunica diretamente com a realização do trabalho. Porque quando a gente fala em transformação da carreira, a gente quer transformar na direção dessa realização. O trabalho tem que ser muito mais do que somente um meio para a gente obter remuneração. Gosto desse cartoon que mostra, né, o trabalho que você tem versus o trabalho que você quer. Então, o executivo que está sentado na mesa de reunião, mas, na verdade, ele se vê como alguém fantasiado de Batman. Aonde está o seu motivador? Aonde está aquilo que você quer, de fato, fazer? E aí tem a perspectiva do copo meio ou do copo vazio. Eu volto para o Snoopy. Charlie Brown fala para o Snoopy, algum dia, todos nós iremos morrer, Snoopy. E aí o Snoopy responde, verdade, mas todos os outros dias, não. Então, toda essa transformação, todo esse desafio, toda essa mudança pode ser motivo de paralisia, de fuga ou de oportunidade, para a gente abraçar o novo e para a gente crescer. Aqui eu faço uma síntese das hard skills e soft skills. Eu não vou me concentrar aqui pelo nosso tempo, eu tenho mais 3 minutinhos, das hard skills, mas alguns exemplos, como visão de negócios, foco no cliente, inteligência analítica, são as chamadas hard skills. O foco são as soft skills que são elementos cada vez mais diferenciadores. O MBA de Harvard, há cerca de 2 anos somente, passou a incluir como matéria obrigatória no primeiro trimestre soft skills, ou seja, para se formar banqueiros, para se formar especialistas em investimentos, de bancos de investimento, CEOs do futuro, é absolutamente necessário desenvolver as soft skills. E, normalmente, a gente começa uma carreira muito calcado nas hard skills, nas técnicas, e as comportamentais, elas são deixadas de lado. Mas, à medida que a gente progride na carreira, que a gente cresce na hierarquia, as soft skills, elas alcançam as hard skills e depois superam, elas se tornam mais importantes. E aqui eu elenquei 7 exemplos de soft skills que eu julgo muito importantes para o momento atual e o futuro do trabalho. O primeiro, abertura para o novo, adaptabilidade, isso tudo que a gente está vivendo, a forma como a gente está interagindo agora, o home office, já falamos um pouco. O segundo, a iniciativa, a proatividade, ou seja, a curiosidade, a vontade de mais, o dentista que eu já fui e que me fez estar onde eu estou hoje, depois de 20 anos de carreira executiva e muita inquietude. A inteligência emocional e a resiliência,
dois aspectos fundamentais para isso tudo que a gente está vivendo, mas que tem a sua base absolutamente calcada no autoconhecimento. A comunicação assertiva e a escutativa, falamos um pouco sobre isso. Tem um livro recente que eu li chamado Radical Candor, que é o candor radical, a transparência construtiva, de você dar um feedback, entendendo que a dividida é na bola e não na canela. A gente saber separar o emocional do racional, para poder falar as coisas que precisam ser ditas e poder escutar da forma certa, sem se magoar em excesso. A produtividade e a administração do tempo, aspectos super importantes em relação ao que a gente está vivendo hoje, porque no home office nunca se trabalhou tanto, a gente engata uma reunião atrás da outra, e a gente acaba se perdendo e invadindo muitos limites da vida pessoal. O pensamento crítico e a tomada de decisão, porque mediante tantas informações que nós temos, a chance de a gente se perder, ou então usar informações que não são as mais adequadas é muito grande, e ao mesmo tempo da paralisia de ser soterrado por dados e não conseguir tomar a decisão. E por fim, mas não menos importante, o trabalho em equipe, saber trabalhar com o outro. É o princípio da autoliderança sendo colocado em prática no intrapessoal a favor do todo. Então, eu me conhecendo e desenvolvendo essas habilidades e competências, eu aprendo a trabalhar melhor com o outro. Um time maduro consegue trabalhar e estabelecer vínculos no interpessoal, e isso é fundamental na questão do trabalho em equipe. Eu termino, então, com essa historinha de um livro da Annette Simons, que eu gosto muito, e diz o seguinte: no céu e no inferno, as pessoas sentam em mesas enormes, com banquetes, garfos gigantes de 2 metros de comprimento nas suas mãos. No inferno, todo mundo morre de fome. No céu, uns alimentam os outros. Eu acho que é um pouco disso que eu quis trazer aqui para vocês hoje, nesses 18 minutos, e também um pouco da intenção que a gente tem com esse simpósio, né, Paulo? Deixo aqui a capa dos meus 2 livros publicados até agora, Muito Trabalho e Pouco Estresse, Joe Labor, que é um personagem workaholic, e esse que eu publiquei agora em 2017, O Executivo, o Herói e a Coragem. Eu escrevo sempre histórias, nunca o que eu acho, mas eu crio histórias para os personagens viverem. É isso, 18 minutos, muito obrigado, aqui estão os meus dados de contato. Maravilha, André. Eu vou deixar um pouquinho mais na tela. Ia deixar só para o pessoal ter o contato. Ah, tá bom. Mas vou colocar de novo. Ah, tá. Só para dar tempo do pessoal anotar aí. Depois também tem o site, né? O Propósito Transearch ali para vocês conhecerem mais também a empresa do André. E olha, André, fiquei muito feliz aqui da sua fala, muito bacana. O pessoal que adorou também estava acompanhando as mensagens, porque a gente tem uma afinidade muito grande nos nossos trabalhos, tá? Deixa eu tirar agora aqui para ficar só nós dois, a gente conversar melhor. A gente tem uma afinidade muito grande nos nossos trabalhos. Eu fiz da minha missão ajudar as pessoas a desenvolverem as soft skills, porque identifiquei que realmente há uma falha no nosso sistema de formação que foca muito na parte técnica, e como você bem falou, quanto mais a gente cresce na carreira, mais o nosso sucesso depende das soft skills e menos das hard skills. E eu falo até que existe uma das soft skills que acho que é a mãe de todas, e a principal, ao meu ver, que é o desenvolvimento pessoal, a sua capacidade de manter-se em evolução constante, de você não estagnar no tempo, porque é isso que gera todas as outras. E até no meu livro, eu falo ali, eu elenco 10 capítulos, 10 princípios ali que refletem, aí entra autoconhecimento, metas, motivação, propósito, produtividade, hábitos, várias coisas que vão ao encontro do que você falou. E a pergunta que eu teria para te fazer, para a gente iniciar esse bate-papo, é uma reflexão, propor a você aí. Se a gente pegasse aquele André da foto ali nos seus 20 anos e você pudesse voltar no tempo lá e com o conhecimento que você tem hoje, o que você faria diferente em relação ao desenvolvimento das suas habilidades e do emprego do seu tempo e energia aí na sua vida? Ótima pergunta, Paulo. Eu acho que certamente eu teria feito uma avaliação muito mais cuidadosa da minha escolha em relação ao que eu faria no vestibular, sabe? Porque o meu drive ali naquele momento foi muito mais do desafio de passar num vestibular difícil do que propriamente querer ser dentista, porque eu gosto desse tipo de interação, eu faço muitas palestras, estou sempre entrevistando, estou em contato com várias empresas, então eu sou muito comunicativo. Uhum. E isso é antagônico a estar num consultório fechado. Por outro lado, eu acredito que tudo que a gente vive serve como uma experiência para alimentar o nosso repertório.
Então, veja, hoje eu, como headhunter, entrevistando talentos para as empresas que nos contratam, quando eu vou buscar um CEO, um CFO, um diretor para uma empresa, eu tenho talvez um olhar especial de anamnese daquilo que eu aprendi na odontologia, observação da linguagem corporal, a forma como a pessoa coloca as mãos, tiques nervosos, entendeu? Então, tem um olhar, talvez... aguçado, assim, para a linguagem corporal. E eu acho que, assim, o exercício é bacana de a gente ver o que a gente poderia ter feito de diferente, mas, ao mesmo tempo, valorizar o que a gente viveu para trazer para o repertório hoje. Porque o que eu mais vejo é a falta de consciência sobre as duas coisas. Não só eu não penso sobre o que eu faria se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, dentro da tua pergunta, mas também, às vezes, eu esqueço daquilo que eu sei. E é importante a gente resgatar, é importante a gente trazer para a superfície, no sentido de poder fazer melhor. Eu acho que talvez a paixão por histórias, por profissionais, por pessoas que eu tinha já quando eu era dentista, quando eu queria ouvir o que um paciente me diria, né? Eu trabalhei muito pouco como odontologia, mas depois eu fui dar aula de inglês, daí eu fui trabalhar com comunicação, quer dizer, a carreira foi indo naquela direção, mas a escuta ativa de aprender a ouvir o outro me serve muito hoje no meu ofício atual. E eu acho que, hoje em dia, as pessoas prestam muito pouca atenção no outro. As pessoas estão muito centradas em si. Então, volta e meia eu vou em lugares, né, com a minha esposa, e daí eu saio de lá e pergunto assim, perguntaram alguma coisa sobre a tua vida? E ela fala, não. Porque as pessoas estão sempre falando muito delas. Uhum. E, na verdade, se a gente demonstra interesse no outro, não só a gente ganha já na empatia, mas a gente tem uma chance de conseguir vínculos mais poderosos com as pessoas. Eu não digo isso de uma forma maquiavélica, sabe? Planejada, mas sim natural de você manter essa curiosidade que tem a ver com isso que você falou do princípio dessa melhoria contínua, de querer a curiosidade, a abertura para o novo, a vontade de querer seguir se mexendo, né? Só para quando a gente não estiver mais aqui. Até lá, veja o Peter Drucker, né? 65 livros, 2/3 dos 60 livros publicados depois de 65 anos. Quer dizer, é esse tipo de coisa que tem que nos inspirar. Que legal, né? Tá dando um ruído agora, vocês estão ouvindo, pessoal, quando eu falo, acho que tá dando um eco no seu computador. Agora acho que parou. Não, eu não sei se a caixa de som estava pegando teu microfone, agora parou. Olha só, André, o Peter Drucker, eu sou um grande fã dele, assim, sabe? Até tem um livro, na verdade é um artigo que ele escreveu para Harvard Business Review, que é Gerenciando a Si Mesmo, que também foi, assim, no último ano de vida dele, assim. Você pensa, então, imagina, toda a sabedoria de uma vida, de um dos maiores gênios do nosso tempo, sintetizados ali em algumas poucas páginas, assim, o artigo dá umas 11 páginas de A4, assim, com conhecimento muito rico, e ele aborda justamente isso. E eu comentei isso no início do simpósio de ontem. Claro, a odontologia fez, talvez você não use as hard skills que você aprendeu na odontologia hoje, mas com certeza ela ajudou você a desenvolver soft skills aí que você utiliza muito. E o Peter Drucker fala ali, basicamente, no livro, nesse último livro dele, Gerenciando a Si Mesmo, sobre essa falta de autoconhecimento que as pessoas têm e saber identificar os próprios talentos para poder capitalizar em cima deles e alcançar a excelência, em vez de tentar corrigir pontos que eles não têm aptidão natural, né? Essa acho que é a grande lição da vida de Peter Drucker ali, ilustrada nesse artigo. E eu penso assim também, hoje, com a maturidade, com o autoconhecimento, a gente acaba, mas é cruel o processo de você fazer um jovem com 16 anos e com toda aquela imaturidade definir a sua carreira baseada num achismo vago ali de como ele acredita que vai ser, né? E principalmente no mundo que a gente está vivendo, falando em transformação de carreira, onde a gente não tem certeza que a carreira para a qual ele está sendo preparado agora, de uma forma precoce, vai existir no futuro. É verdade. Por isso a gente tem que se apoiar em certas coisas que são imutáveis, como, por exemplo, a capacidade do aprendizado contínuo, né? De você estar sempre se adaptando, são coisas que são atemporais. E sobre essa questão, eu queria ver a sua visão sobre a importância
da formação universitária hoje, porque você se formou em odontologia, trabalha numa área totalmente diferente. O Eduardo Ferraz, que o pessoal viu aqui, o Eduardo Ferraz, ele é consultor, fala sobre negociação, neurociência comportamental, gestão de pessoas, e ele é de formação engenheiro agrônomo. Então, também é um caso parecido aí. Até que ponto a universidade ou o curso universitário continua sendo relevante e pertinente nos dias de hoje? Como é que você enxerga o futuro ali das universidades? Porque desculpa a pergunta muito longa, mas assim, eu vejo que existe um grande gap aí entre a teoria do mundo acadêmico e a realidade prática do dia a dia, das cobranças, da correria das empresas, e que se as universidades não souberem se adaptar e fechar melhor essa ponte, cada vez mais vai cair o interesse em cursos assim, porque realmente as habilidades que estão fazendo diferença hoje são coisas comportamentais, como você mesmo falou, a capacidade da escutativa. Você não precisa de um diploma para você desenvolver isso, basta o seu comportamento e as suas atitudes internas. Então, queria ver o seu olhar sobre isso, sobre a formação universitária, a pertinência dela hoje em dia e esse gap com a realidade. Antes de responder, eu queria deixar uma dica para quem está nos assistindo. Você falou do Peter Drucker, né, do artigo dele, um pouquinho antes de morrer. Tem um livro muito bacana, muito bonito mesmo, do Clayton Christensen, que é um autor muito famoso pela temática de inovação, inclusive escreveu um livro sobre inovação em sala de aula, e um dos últimos livros que ele escreveu antes de morrer foi Como Avaliar a Sua Vida, em Busca do Sucesso Pessoal e Profissional, onde ele faz uma reflexão sobre o papel do trabalho e o nosso papel nessa existência. É um livro muito bonito que eu acho que tem a ver com essa nossa conversa. Eu acho, para voltar para a sua pergunta especificamente, Paulo, que o diploma, ele é, sim, ainda importante, mas que, à medida que o tempo passa, se as universidades não souberem se renovar, em algumas áreas ele vai ser cada vez menos importante. Então, o exemplo clássico, um dentista, um médico, né, um especialista numa área, ele precisa dessa formação técnica, até do ponto de vista legal, para poder exercer. Né? Engenheiro, arquitetura, são exemplos. Agora, quando você vai para humanas, isso começa a ser menos importante. E aí eu vejo que tem dois aspectos. O primeiro é essa atualização do programa, para que ele seja o mais prático, o mais real, uma visão não só de passado, porque tem um resgate que eu julgo que é importante, mas uma visão de presente e de futuro. Você pega empresas da nova economia, as .com, empresas de e-commerce, muitas delas desvalorizando o diploma. Não precisa mais ter o diploma para poder atuar em determinadas posições. Então, acho que esse é um ponto muito importante, a aplicação prática, e o segundo é a atualização desses programas. Mas, na minha visão, tão importante quanto o diploma, mesmo nas áreas onde o diploma é absolutamente necessário, é a formação continuada. Você não pode parar de estudar nunca. E esse estudo, ele se dá tanto por pós-graduações, por mestrados, por doutorados, quem quiser ir mais no estrito senso, ou formato lato sensu, ou então cursos abertos, cursos livres, que às vezes têm uma riqueza de conteúdo, não só em relação à ementa, em relação àquilo que está sendo planejado para o curso, mas também na troca com os colegas, porque daí você estabelece um networking riquíssimo para, veja, a gente aqui falando sobre algumas recomendações de leitura, algumas coisas que a gente leu, quer dizer, a gente pode aprender muito com o outro, e na minha visão isso também é escutativa e curiosidade, porque aí é aquela história, se você fala bem de alguma coisa e eu respeito o que você diz, eu anoto e vou atrás, vou baixar esse livro, eu vou comprar esse livro, então é a curiosidade, a escutativa e a iniciativa, alguns dos aspectos que eu disse na minha fala. Acho que isso está muito presente hoje nas necessidades do mercado de trabalho e extremamente valorizado pelas empresas, pelas instituições, pelas escolas. No meu papel como headhunter, eu já fiz muitos projetos para buscar diretores de escola, para buscar diretores pedagógicos, e o raciocínio ele é muito similar. Você quer o repertório, você quer a atualização, mas você quer o comportamental. Você quer a atitude em relação ao que são os objetivos e a estratégia que se tem para uma determinada posição. Isso tudo só é possível se você tem uma boa formação, que seja atualizada, que seja prática e que seja continuada.
Perfeito, André. Você sabe que eu até comentei ontem com a Thaís que o CEO do LinkedIn lançou aquele mote há alguns anos, skills not degrees, assim, que o que as empresas valorizam hoje são as habilidades e não os títulos propriamente ditos. E o que eu encontro é uma dificuldade, porque se eu quero adquirir hard skills, é fácil, eu faço um curso técnico de tal coisa. Agora, se eu quero aprender a transformar meus hábitos, eu quero aprender a gerenciar meu tempo, eu quero aprender a me autoconhecer. Foi enxergando esse gap que eu fiz o curso online do livro, mas eu digo assim, o caminho, um dos caminhos para esse autodesenvolvimento, eu enxergo é através da leitura, realmente. Eu provoco as pessoas normalmente assim, imagina se nos últimos 12 meses você tivesse lido um livro por semana, portanto, 48 livros. Como você seria uma pessoa totalmente diferente daquela que você é hoje, se você tivesse feito isso? A sua versão que lê um livro por semana daqui a 5 anos, como ela vai ser incrivelmente superior à sua versão que simplesmente não lê? E aí as pessoas acabam caindo naquelas desculpas, mas eu não tenho tempo, a vida é muito corrida, e sendo que todos nós podemos trocar 15 minutos de celular, por exemplo, por 15 minutos de leitura todos os dias, não é uma questão de tempo. Você pega o Netflix. Netflix é hoje um concorrente gigantesco da leitura, porque as pessoas ficam maratonando séries, né? Qualquer streaming desse, eu estou usando o Netflix por ser talvez o mais conhecido, e aí quando você vê, você passou uma tarde inteira, um episódio atrás do outro, quando se você tivesse se organizado para dizer o seguinte, bom, então antes de eu sentar para assistir, eu vou separar 1 hora do meu tempo, 1 hora e meia, para fazer uma leitura, e aí uma leitura de fato focada, sabe? Porque, claro, quando a gente está lendo um romance, uma história, a gente se envolve mais facilmente. Quando você quer ler alguma coisa no sentido de estudar, é importante botar o celular no modo avião, fechar o computador, acabar com os elementos de distração, que aí, de fato, você consegue mergulhar naquilo e tirar alguma coisa que fique com você. E me lembrei quando você falou dessa questão do fundador do LinkedIn, o Herb Kelleher, que é o CEO da Southwest, que é aquela aviação de baixo custo, né, dos Estados Unidos, ele é famoso pela frase, ele disse o seguinte, we hire attitude, nós contratamos atitude, ou seja, eu não estou procurando formação, eu não quero somente repertório, eu quero a atitude, você vai ter a atitude de nos ajudar a fazer com que essa companhia siga sendo a mais querida, a mais admirada, a mais lucrativa dos Estados Unidos, eu acho que isso exemplifica muito do que a gente está conversando aqui. E é bacana de observar porque isso é uma espécie de democratização de oportunidades, né? Porque a atitude, por exemplo, ela está ao alcance de todos, né? Uma formação em Harvard é para poucos. Agora, uma questão de você ter uma atitude que a empresa valoriza, isso qualquer um pode aprender a ter, né? E em relação a Netflix e tudo mais, eu adoro Netflix. Parece que a gente fala assim, às vezes o pessoal pensa, nossa, eles não assistem Netflix, eles ficam só lendo o tempo todo. É claro que a gente assiste também, mas se você tem a capacidade de organizar, fazer uma gestão eficiente do seu tempo, para você poder ter o teu tempo de Netflix após a sua leitura, digamos assim, eu costumo fazer isso comigo mesmo, assim, sabe? Eu procuro me dar certas recompensas. Eu quero jogar meu videogame, que eu falei com o Alan, ou assistir meu Netflix, antes eu tenho que ter feito algo produtivo para eu estar com aquela sensação de realização e aí eu poder relaxar e assistir o Netflix. Porque se eu faço o contrário, primeiro que eu já me sinto mal, eu já não assisto com aquela mesma leveza de espírito, já me sinto, sabe, preguiçoso, ou isso, aquilo que eu não... E quando você já fez, é aquela velho ditado da nossa avó, assim, primeiro você faz o dever de casa, depois você brinca. Então, começa seu dia produtivo. E um outro exemplo que eu cito também, André, que não custa nada, mas se você todo dia chegar ao trabalho, em vez de você ligar o computador e começar a responder e-mail, você freia esse ímpeto e você dedica 10 minutos e antes de ligar do computador, pegar um papel e uma caneta e planejar o seu dia, identificar suas prioridades, organizar o seu tempo, são 10 minutos ali que não vão fazer diferença nenhuma do ponto de vista de você perder algo. Em compensação, se você desenvolver esse hábito, você vai estar sempre focado nas suas prioridades e é uma pequena coisa. Todos nós temos os nossos métodos, né? Não tem como, né? E você vê, são coisas pequenas que qualquer pessoa que está nos assistindo nesse momento pode fazer, mas as pessoas acabam não conseguindo implementar isso no dia a dia, porque aí entra disciplina e outros fatores, né?
E eu acho que tem, no momento que a gente está vivendo, porque eu já observava isso em mim, nos meus filhos, esse vício na tecnologia, né? Todos nós hoje somos viciados no smartphone e vamos sair dessa pandemia, se Deus quiser, não vai demorar muito, ainda mais viciados. E aí você tem um elemento de distração, que a tecnologia ela tem um papel que pode ser de alta produtividade, mas um computador, ele é uma banca de notícias, eu posso assistir o Netflix se eu quiser, eu vou para o e-mail, eu tenho as notificações, eu tenho uma série de elementos de distração. Se eu quiser estar focado, eu tenho que deixar somente a janela que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar conta agora, ou sequer abrir, como você falou. Se eu preciso de um momento para pensar fora da caixa, para tentar ter ideias, para discutir com o meu time, é muito importante que as pessoas todas se respeitem nesse sentido e estabeleçam combinados que remetem àquilo que a gente vê nas escolas, é um combinado de crianças da educação infantil do tipo, não pode bater no amigo, então, não pode usar o celular. Vamos tentar estar todos aqui, de fato, para não ter aquela apneia de atenção que eu comentei na minha fala. E isso é muito mais fácil de ser falado do que de ser feito. E o fato de agora estarmos todos demais nessa interação das telas vai requerer uma atenção ainda maior quando isso tudo acabar. Porque, mesmo antes da pandemia, quantas e quantas vezes você já não viu aquela situação de falta de respeito, onde você está conversando com um grupo de pessoas e uma delas puxa o celular achando que é invisível, só que você está falando. Horrível, e ela né? simplesmente acha que ela pode, né? E aí, quantas vezes você mesmo não deve ter feito isso sem se dar conta, porque ninguém quer fazer isso para ofender o outro. Só que isso é um hábito tão arraigado, está tão já no inconsciente, tão no automático, que vai requerer um esforço muito grande de todos nós em relação a poder travar esses hábitos que às vezes são muito nocivos e poder, como você disse, focar naquilo que precisa ser feito para depois ter o momento da recompensa. Eu costumo falar assim, a ignorância seletiva, né? Você escolhe de uma maneira proativa o que você vai ignorar. E você sabe, André, que tem um livro, a gente está falando de livros, né? Que eu gosto bastante, O Milagre da Manhã, pessoal. Faço o título, O Milagre da Manhã, que ele diz o seguinte: se você quer melhorar a sua vida, melhore algo que você faz todos os dias pela manhã. Que os 90 minutos iniciais do seu dia são aquilo que vai determinar a qualidade do dia que você vai ter. Então, aquilo que você faz nos primeiros 90 minutos é normalmente o resultado da sua vida. Se você tem uns 90 minutos produtivos logo ao acordar, você tem uma rotina de alta performance. Agora, qual que é a grande realidade normalmente? A pessoa acorda com o celular. No que acorda, abriu o olho, já pega ali, já vê as mensagens do WhatsApp, já entra no Instagram e já começa o dia arrastado, assim. Então, esse negócio da recompensa que eu costumo jogar também, eu costumo brincar assim, poxa, eu vou acessar mídias sociais só depois das 9 da manhã. Ali eu me obrigo a ter um período antes das 9 da manhã produtivo. E o Alan, que também falou, ele falou, não, imagina se eu vou acordar 5 horas, porque o Alan tem um outro perfil. Eu gosto de acordar às 5 horas, o livro até incentiva isso, porque das 5 às 8 é uma janela maravilhosa ali para eu fazer uma série de coisas que enriquecem meu dia e fazem com que eu inicie meu trabalho bem. Só que a grande questão, né, André, tudo isso racionalmente é muito lógico. Poxa, eu vou começar a fazer isso. Poxa, é tão óbvio, por que a gente não faz? Porque entra daí, que nem o Eduardo Ferraz falou ontem, o cérebro emocional, o elefante. Você tem que ter uma luta emocional dentro de si para conseguir aplicar isso na prática. E é aí que está o grande problema. É aquela história, correr uma maratona é simples, você põe um pé depois do outro durante 42 quilômetros. Agora, não quer dizer porque é simples que é fácil, porque isso requer uma disciplina, requer um esforço mental e assim por diante. E tem até um TED legal que é dado numa prisão de um cara com deficiência, que ele diz assim, a verdadeira liberdade só ocorre quando você consegue domar as suas emoções e não ser um escravo delas. E a gente não consegue implementar tudo isso que a gente fala justamente porque existe essa luta interna. Mas a partir do momento que você desperta e você começa conscientemente a lutar contra essas emoções e más inclinações, você tem um avanço muito grande. O que eu ia falar para você... pode complementar, por favor. Eu queria só fazer um comentário, Paulo, que a provocação que eu acho que é válida é o seguinte, a gente pegar 10, 20% da disciplina que todos temos com a vida profissional e trazer para a vida pessoal. E aí olhar para a agenda da semana e colocar
3 janelas, não precisa ser mais do que 3. 3 janelas para um programa de exercício, ou para um programa de leitura, ou para um hobby que, de alguma forma, possa fazer com que você se transforme. E é incrível como a gente não faz por falta de iniciativa, o baixo comprometimento consigo mesmo. Então, é algo simples e que precisa o quê? De iniciativa e disciplina para a manutenção. Perfeito. Eu conversei com o Ronaldo Casagrande, ali, o irmão do Renato, numa outra live, falando sobre isso. Você ter uma visão mais profissional da tua vida pessoal, no sentido de você ter uma agenda, compromissos para si mesmo, assim, com o mesmo carinho que você trata seus compromissos profissionais, você tratar também os seus compromissos de desenvolvimento pessoal, de tempo com a família, com o filho, com o esporte, com o lazer, para que você consiga tentar achar esse equilíbrio. Agora, André, eu queria fazer uma, entre aspas, provocação positiva, é a mesma que eu fiz para Thaís Targa ontem. Eu vou colocar uma imagem na tela e gostaria de... eu não vou falar nada, só vou colocar a imagem e gostaria de ver qual a interpretação que você faz dessa imagem para a gente conversar. A imagem é essa aqui, ó. Puxa vida, sensacional. Eu acho que tem várias leituras aí nessa imagem. A primeira é o do excesso de mimo, da redoma na criação dos nossos filhos ou de jovens que nascem e crescem com tudo ao alcance da mão. Né? Que não arrumam as camas, ou que não lavam a própria louça, ou que tem algum tipo de suporte ou conforto em excesso. Uma discussão muito grande, eu trabalhei alguns anos na área educacional, esse olhar da educação do ponto de vista do aluno ser um cliente e não um aluno, tem uma discussão muito séria e muito significativa, né, sobre isso, na perspectiva da fragilidade, da falta de musculatura emocional para essa criança, para esse jovem adulto enfrentar os desafios do mundo. Eu sou filho de uma mãe muito severa, e ela sempre disse, a gente tem que ganhar os limites em casa, porque senão a vida se encarrega de trazer esses limites. E de outro lado, eu acho que a outra perspectiva é o próprio papel dos dois idosos, no sentido de adularem demais, no sentido de protegerem demais, e não se permitirem descansar e eles serem cuidados, né? É o eterno cuidar e o não saber ser cuidado. Então, acho que são duas perspectivas interessantes. Quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, eu vejo que tem um desafio muito grande, justamente nos millennials, geração mais jovem, no mercado de trabalho, nessa questão de engajamento, de motivação por projetos, onde esse mundo perfeito, ele simplesmente não existe. Voltando para a metáfora que eu usei no início da montanha-russa, porque eu tinha os 18 minutos, eu acho que todos nós vamos passar por picos e vales, isso é da vida, isso é da carreira, é do mundo do trabalho, e a gente tem que construir a capacidade de saber lidar com frustrações e saber entender que os picos não são eternos. Nem as quedas. Nem as quedas. E essas dificuldades das gerações mais jovens, elas vão ser postas à prova, porque talvez eu possa querer me dar o direito de ficar sentado naquele carrinho e ser empurrado por pessoas mais velhas, enquanto eu estou numa situação que eu moro na casa dos meus pais, ou então que eu divido um apartamento com amigos, ou então que eu não tenho grandes compromissos. Mas a partir do momento em que eu me caso, ou que eu me junto, e que eu tenho um filho, eu passo a ter outros tipos de compromisso. E aí eu sempre discuto muito o quanto esses valores da geração dos millennials vão permanecer na medida que eles fiquem mais velhos. Porque a dinâmica de recompensa e desafio do mundo das organizações, a recompensa pelo trabalho, ela pode ser uma gaiola como uma oportunidade. E depende muito do meu momento de vida. Se eu tenho 2 filhos pequenos e eu preciso trabalhar, talvez a minha ideologia como millennial de, não, eu só vou ficar no projeto que eu acredito e que eu me sinta valorizado, ela seja relativa,
porque eu vou ter outras coisas na minha balança pessoal para pesar. Isso tudo, para mim, tem uma discussão muito grande por trás, que é o princípio da maturidade, Paulo. Eu acho que as empresas hoje querem profissionais maduros na acepção pura da palavra, de autoconhecimento, de atitude, de senso crítico, de saber lidar com o outro, e tudo isso é a antítese desse rapaz sendo empurrado aí num carrinho, na minha visão. Você sabe, eu daria, assim, um título para essa ilustração, assim, o adolescente de 35 anos, que essa adolescência está se estendendo aí, né, para até os 35, 40 anos, aí, morando na casa dos pais, enfim, com esse medo de ter que assumir as responsabilidades. Até tem um autor já falecido, Isami Tiba, grande educador aí, que falava assim, pais que não disciplinam os filhos terão que sustentá-los por toda a vida. Então, tem essa questão, e a geração X, Y, Z, millennials, enfim, essa nova geração que tem essa mentalidade, realmente os pais bem intencionados em querer privar os filhos das dificuldades que tiveram quando eram jovens, de privá-los dessas frustrações e desses tombos, acabam formando adultos completamente despreparados para a vida real fora dessa redoma, né? E daí o jovem, quando tem o primeiro tombo, primeira frustração, não sabe como lidar e desaba, né? Então eu queria, você que trabalha muito nessa questão de contratação, de que maneira as empresas também estão começando a valorizar novamente a experiência, porque a gente tinha aquele paradigma, né? Vou demitir esse funcionário com mais idade, vou contratar um novo no lugar dele, que vai fazer melhor, mais rápido, mais barato, e, poxa, de repente esse cara aqui também é um furacão que eu não consigo domar aqui, ele já quer mudar, quer fazer isso, aquilo. Agora não, eu prefiro ter alguém mais experiente, mais com atitudes de acordo aqui com a minha empresa. Como é que você enxerga essa mudança cíclica também aí de contratação no mercado? Me lembrei daquela expressão quando você falava, né, do jovem ali, o adolescente de 35 anos, da geração nem estuda nem trabalha. Né? E acho que é algo muito sério mesmo para a gente pensar. E outra coisa que me passou pela cabeça é que, claro, essa imagem é possível para uma classe social mais abastada, onde a pessoa possa ficar assim, porque a necessidade cria outro tipo de dinâmica, e pessoas que precisam não podem se dar o luxo desse tipo de atitude passiva. E aí você vê faca nos dentes, você vê vontade de acontecer, e você vê histórias muito transformadoras, muito bonitas. Sobre a questão geracional, eu acho que eu gosto muito de trazer o contexto da diversidade, né? A gente agora tem vivido tempos onde a diversidade racial está muito quente, George Floyd nos Estados Unidos, o episódio Magazine Luiza agora, mas eu acho que diversidade a gente tem que olhar na questão de orientação sexual, de raça e também de idade. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do vice-presidente de hospitalidade do Airbnb nos Estados Unidos, que tem um livro maravilhoso chamado Sabedoria no Coração, e ele contou que ele, com 52 anos, foi abordado pelos fundadores do Airbnb, o site de hospedagem, né? E eles queriam contratá-lo. Ele falou, mas o que vocês querem me contratar? Eu não entendo absolutamente nada de tecnologia, eu não sei nada de programação. E ele tinha tido uma rede de hotéis de luxo no sul da Califórnia. Eles disseram, a gente quer a sua sabedoria para juntar com a nossa criatividade, e disso fazer um negócio melhor. Então, eu acho que as empresas estão se dando conta que a soma dessas duas forças, da inovação, do empreendedorismo, da estamina, com o calo no cotovelo, com o cabelo branco, com a experiência, pode ser um elemento de grande valor. O mercado começa a rever isso, empresas que tradicionalmente tinham aquelas cláusulas obrigatórias de aposentadoria começam a estender, essa é uma discussão que eu vejo em diversas empresas. Tem também o formato de contratação de gestores interinos, que é uma coisa que começa a chegar no Brasil, que já é muito maduro lá nos Estados Unidos e na Europa, que é também o formato de você poder contratar uma pessoa mais experiente, sem necessariamente ser alguém full-time, como uma espécie de consultor com dedicação exclusiva. E diga-se de passagem, pós-reforma trabalhista, muitos desses modelos começaram a vir e se tornar mais presentes. Isso tudo vai ajudar nessa temática da diversidade no que diz respeito à idade, porque uma coisa é certa, né, Paulo? Alguém que tenha maturidade, que tenha experiência, repertório e vontade de agregar, vai ser um ativo preciosíssimo em qualquer organização, em qualquer escola, em qualquer instituição. E o mercado está se dando conta disso, seja pelo amor, seja pela dor, ou seja, por erros cometidos ou por uma visão estratégica adequada.
E você sabe que essa questão da aposentadoria, da experiência, você vê, quando a gente falava em aposentar aos 60, 65 anos, era uma época muito diferente. Hoje, eu, apesar de estar um pouco distante ainda, não me vejo me aposentando com 60 anos, 65, porque as pessoas hoje em dia estão lúcidas, estão com energia, estão com a campanha ali nos Estados Unidos, você vê, um candidato tem 74 anos, o outro 78, para disputar um cargo ali que, digamos, não é um dos cargos mais difíceis do mundo, digamos. Então, essa longevidade aí é algo que se colocar na conta também nesse planejamento de carreira. E entrando já na parte final aqui, André, do nosso bate-papo, eu queria que você desse um conselho aí especificamente aqui aos jovens, assim, que estão, ou até mesmo a esse choque de gerações, assim, porque requer um tanto de humildade, né, tanto do jovem de não querer acelerar e achar que ele sabe tudo e aquele mais experiente está ultrapassado, como da pessoa mais experiente também saber ser liderado por alguém mais jovem, ter a humildade de ser liderado, saber reconhecer. Como é que a gente pode harmonizar esse choque de gerações para o bem das empresas e o desenvolvimento dos negócios? Eu acho que a palavra-chave aí é empatia. E essa empatia, ela é cognitiva e emocional. Para eu ser empático, eu tenho que ter a capacidade de me colocar nos sapatos do outro. Olhar para um problema, olhar para um ponto de vista sob a perspectiva do outro. Quando eu consigo fazer isso de uma forma cognitiva e intelectual, já acho que é um avanço. Quando eu consigo ir além e fazer isso de uma forma emocional, eu crio vínculo. O princípio da compaixão está na empatia emocional. E o que a gente precisa é mais empatia nessas relações. Muito do que a gente vê dessa polarização do mundo moderno, na questão política, na questão religiosa e etc., ela, de alguma forma, influencia a relação nas empresas, que é o nosso foco aqui, né? E eu acho que o princípio da empatia, ele precisa ser trazido ao seu devido grau de importância e exercitado. Isso não é uma coisa que nasce naturalmente. Ela precisa ser iluminada sob a perspectiva da importância e trabalhada pelos times. E, para isso, tem muita gente bacana que pode ajudar, exercícios de team building, exercícios de escuta ativa, porque, na verdade, quanto melhor um grupo de pessoas tiver a capacidade de trabalhar bem juntas, maiores serão os resultados. A gente sabe disso na teoria, mas se a gente seguir tão centrado em si mesmo, com dificuldade de aplicar essa empatia cognitiva e a empatia emocional, certamente os desafios serão ainda maiores. Então, acho que essa seria a dica que eu deixaria, não só na perspectiva desse gap de gerações, mas em todos os tipos de relações. Porque, quando você para pensar no ambiente de trabalho, a gente é colocado num ambiente convivendo com pessoas que têm origem de vida, históricos de vida, formação muito diferente das nossas. A chance disso dar errado é muito grande. O Peter Drucker já dizia, né, que se você coloca um grupo de pessoas para trabalhar junto, só dá caos, só dá bagunça. Somente a liderança e o alinhamento fazem com que as pessoas consigam ir na mesma direção. Isso tem a empatia como elemento de base. Que maravilha, eu acho que essa palavra empatia não poderia haver outra melhor aí para a gente encerrar o nosso bate-papo, que foi muito legal, o pessoal aqui também ficou vendo as mensagens, adorou, e empatia, como você falou, não só nesse choque de gerações aí, mas em tudo, nessa polarização ideológico-política, em tudo, empatia não é você se colocar só no sapato dos outros, mas você tentar sentir o que o outro sente, né, tentar enxergar o que o outro sente, tentar observar aquele teu ponto de vista, aquela tua convicção sob um outro prisma, e isso requer essa humildade e esse desapego, né? Eu agradeço demais, viu, André, a sua fala aí, enriqueceu muito aqui o nosso painel. Gostaria de te perguntar como é que as pessoas que querem saber mais, comprar seu livro, te acham, como é que elas podem te seguir nas redes sociais, que caminho você aponta para eles? Bacana. Bom, André Caldeira, tudo junto, tanto no Instagram como no LinkedIn, que são as duas principais plataformas que eu utilizo, e meus livros estão à venda na Amazon, Saraiva, enfim, qualquer uma dessas livrarias online, mas se quiser basta entrar no meu perfil e aí eu dou o endereço direitinho. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, pela atenção de todos vocês, e obrigado, Paulo, mais uma vez pelo convite.
Imagina, convido a todos também a conhecerem o site da empresa do André também, a propósito Transearch, né, conhecer um pouco mais do trabalho dele. Vocês que gostaram aí, se aprofundem então no conteúdo dele, que foi muito legal. A empresa, enfim, os livros, conheçam ali, mantenham contato com ele, que com certeza vocês vão se enriquecer muito aí ouvindo o André. Mais uma vez, André, muito obrigado aí pela sua contribuição no nosso evento. Obrigado em nome de todos, viu? Muito obrigado, viu? Um bom evento para todos nós. Valeu, até a próxima. Até a próxima.